No dia 6 de outubro deste ano, vamos às urnas no primeiro turno para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em mais de 5 mil municípios brasileiros. Que regras estão valendo nessas eleições? Quais as diretrizes estabelecidas pela Justiça Eleitoral para este ano? O TSE publicou 12 resoluções com essas regras, depois de ouvir sociedade civil em audiências públicas, e com a redação da ministra Carmen Lúcia, publicou no começo desse mês as regras que vão valer para essas eleições municipais. Nós separamos algumas que são estratégicas e estão relacionadas com a pauta digital. A gente até publicou no nosso site uma série chamada Entendendo as Regras das Eleições de 2024. E é sobre isso que a gente vai debater aqui hoje, no Papo Desinformante 115, nova temporada. Vem com a gente. A decisão mais destacada e mais noticiada sobre as resoluções do TSE foi em relação ao deepfake, que é a proibição geral do uso de deepfake e a necessidade de rotulação de qualquer conteúdo usado na campanha eleitoral que for feito com ferramentas de inteligência artificial. Mas, Matheus, dá para a gente confiar que as plataformas vão identificar essas deepfakes nas suas redes? A gente até viu essa semana a viralização de algumas fotos com o ex-presidente norte-americano Donald Trump, com pessoas negras, sugerindo aí uma proximidade dele ou um apoio que ele teria das comunidades negras nos Estados Unidos. E essas fotos eram deepfake, eram feitas com inteligência artificial. Será que dá para a gente confiar que as plataformas vão conseguir identificar isso e conseguir barrar esse tipo de conteúdo? Oi, Ana. Oi, Liz. Interessante, Ana, que a gente começou a apurar essa matéria, né, sobre a capacidade das plataformas conterem as deepfakes semana passada. Enquanto a gente estava apurando, ouvindo os pesquisadores, nessa semana viralizou, né, a imagem de Trump que foi feita por inteligência artificial e saiu aí sendo compartilhada nas plataformas digitais. Mas então, essa pergunta, se as plataformas vão conseguir conter as deepfakes, é uma pergunta complexa, justamente porque esse é um fenômeno novo, com dinâmicas inéditas, e as saídas propostas pelas plataformas também não são 100% eficazes. Então, aí é, de fato, um caminho muito difícil afirmar logo de cara se vai dar certo ou não. O que aparece, né, o que aparenta, é que essas plataformas elas estão bastante preocupadas com as deepfakes. Tanto que nos últimos meses elas assinaram diversos acordos para tentar conter esse tipo de conteúdo nos seus respectivos ambientes digitais. Uma das saídas propostas pelas plataformas para tentar conter as deepfakes é a criação das marcas d'água. É um mecanismo que imprime no código do conteúdo se aquele conteúdo foi feito com inteligência artificial. Tudo isso no código, né, como eu falei, então é invisível ao olho nu. Só que até mesmo essa possibilidade ainda não é 100% eficaz, tem suas limitações. Fora isso, tem todo um ceticismo geral sobre a capacidade das plataformas em moderar conteúdo, né, justamente porque elas não conseguem atualmente remover conteúdos, digamos assim, pré-inteligência artificial, né, conteúdos de discurso de ódio, violência política, e tudo isso faz questionar se, de fato, essas plataformas vão conseguir conter, né, e remover essas deepfakes a tempo. Mas é interessante perceber que esse é um ponto, né, um problema que precisa da ajuda, né, e da ação de diversos atores. As plataformas é um ponto delas, mas o mais interessante é justamente nessa semana, na semana passada, na verdade, o TSE veio aí colocar novas regras sobre deepfakes, então é mais um ator tentando combater esses conteúdos sintéticos falsos. Matheus, e que mais? Aí eu vejo que Liz está doida para falar aí sobre alguns pontos da resolução, que é a nossa garota TSE nesse momento. Menos. Adorei, Ana. A gente mergulhou aí um pouco, né, nessas últimas semanas no mundo TSE, a gente terminou acompanhando as audiências públicas, e desde a minuta a gente vem acompanhando aí quais vão ser as regras para esse novo mundo que a gente está vivendo, desinformação, IA, enfim, 1 milhão de coisas. Então, os olhos estavam muito voltados aí mesmo para o que o TSE poderia colocar. Justamente a gente até falou na semana passada, porque a gente tem um vácuo regulatório aí, a gente não tem uma legislação para plataformas digitais. E aí os olhos estavam voltados para o que o TSE ia dizer, porque é o que vai valer aí
para as eleições desse ano. Além dessas medidas aí inovadoras que a gente até trouxe na semana passada e Matheus detalhou agora sobre IA, tem um ponto bem importante, que é um avanço muito significativo do TSE, que é a previsão de repositórios de anúncio, né, bibliotecas de anúncio, que rapidamente o que são, né, justamente esses espaços onde os usuários, os pesquisadores, jornalistas, enfim, vão poder encontrar todos os anúncios políticos realizados nas plataformas. Isso é muito importante porque traz uma transparência significativa para o que os candidatos, os partidos, enfim, estão fazendo com o dinheiro deles, né? Onde eles estão investindo. E aí essa previsão de repositório traz aí algumas características importantes. Por exemplo, esses repositórios têm que mostrar em tempo real o conteúdo que está sendo anunciado pelos políticos, quais os valores que eles investiram, quem é o responsável por aquele pagamento, também qual o período de impulsionamento e um ponto muito importante, que é quais são as características dos grupos contratados, ou seja, qual a segmentação, o perfilamento. Isso é muito importante porque nas eleições é proibido o uso de dados sensíveis para a segmentação. Então, cor, religião, enfim, dados sensíveis não são permitidos. Mas ainda assim a gente precisa entender qual aquele grupo populacional, né, que os candidatos estão querendo atingir. Então esse é um ponto muito importante que a sociedade civil vinha cobrando e batalhando há muito tempo e conseguiu agora, né, junto ao TSE, essa previsão. A gente destaca que, como a resolução do TSE vale apenas para período eleitoral e para conteúdos eleitorais, ainda aí uma outra discussão, uma outra briga, digamos assim, de que isso possa ser estendido numa futura legislação para outros conteúdos que também podem acabar aí minando o nosso debate público. Então esse, a gente conversou com alguns especialistas nesse tema da publicidade, já foi um avanço bem significativo, Ana. Pois é, Liz, e além de tudo, era uma ferramenta que eles já dispunham para países do norte global. Se não me engano, nas eleições de 2022, né, a biblioteca de anúncio atualizada e com dados bastante, né, detalhados e importantes já era fornecido. Então, por que não era fornecido aqui, né, gente, nas eleições do sul global? Que história é essa, né? Exatamente, ele tem uma assimetria muito grande, né, até falaram dessa questão colonial mesmo, que a gente não tem esse contato com as informações, com o que é impulsionado por aqui, mas os outros, países já tinham essa previsão. Então a gente consegue começar a ficar num pezinho de igualdade aí com outros países. Ô, Liz, tem outra mudança importante, né? Eu sei que você está coçando para falar sobre ela, né? Da mudança de regime de responsabilidade das plataformas. Que a gente já falou aí que tem um vácuo legislativo, quer dizer, não conseguimos aprovar PL 2630, não conseguimos aprovar PL da inteligência artificial, que eu esqueci o número. Qual que é o número mesmo, Matheus? Da IA? 2338. Exato, também está no 2338. Congresso. Então, assim, a gente teve uma concentração de fato, tanto de possibilidades de criação de regras, né, como concentração de temas, né, na mão da Justiça Eleitoral. E o que fala essa história da responsabilidade? Ana, sempre tem que ter alguma polêmicazinha aí para a gente debater, né? Então, eu vou tentar explicar o mais breve possível a questão da responsabilidade das plataformas. A gente precisa dar um passinho atrás para entender o regime de responsabilidade atual aqui no Brasil sobre plataformas digitais. O que rege isso é o Marco Civil da Internet. O seu artigo 19 diz que as plataformas elas não respondem civilmente por conteúdos publicados por terceiros, exceto após a expedição de uma ordem judicial. Ou seja, elas só vão ser responsáveis por aquilo se existir uma lei não, uma ordem judicial que determine que elas removam esse conteúdo e elas não removerem. Então, se elas descumprirem, aí sim elas poderão ser responsabilizadas. O grande detalhe, digamos assim, que vem nessa resolução é que há uma previsão, né, no artigo 9E da resolução, que diz que os provedores de aplicação, que é o nome que é dado para as plataformas digitais na resolução, vão ser solidariamente responsáveis civil e administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos em contas em alguns casos específicos. Casos como, por exemplo, condutas e atos antidemocráticos, divulgação de desinformação que atinge a integridade eleitoral, grave ameaça à integridade física de membros do judiciário, enfim,
comportamento de discurso de ódio, a resolução traz alguns pontos específicos. Mas o ponto de detalhe que quem prestou atenção quando eu falei é que não existe uma previsão de ordem judicial. Então, a gente conversou com alguns especialistas, alguns juristas, para tentar entender o que isso significa. E todos eles foram unânimes em dizer que isso vai de encontro ao que tem no Marco Civil na internet. Seria aí uma exceção, digamos assim, ao que existe no Marco Civil da internet. E aí existem algumas críticas de que o TSE tenha ultrapassado as suas competências, né, nesse sentido, justamente porque a resolução não é uma lei, né? Ela visa trazer algumas normas específicas para as eleições, dentro do que não está destacado ainda em algumas legislações eleitorais. Ele não poderia inovar nesse sentido de ir contra uma legislação federal, que é o Marco Civil da Internet. Então, tem esse debate aí, né, sobre essas competências, mas o ponto é que nessas eleições as plataformas vão ter responsabilidades extras sobre determinados conteúdos. E a gente vai ficar de olho, porque ainda também não está muito claro quais seriam as possíveis sanções, por exemplo, se a plataforma não retirar determinado conteúdo. E também existe um temor, digamos assim, de que com essa responsabilidade extra, as plataformas venham a tirar conteúdos demais, justamente para elas não serem responsabilizadas. É um pouco detalhe demais, talvez o leitor, o nosso ouvinte não entenda bem, mas está tudo bem explicadinho na matéria que a gente publicou lá no nosso site, trazendo aí essa legislação e trazendo também a opinião de 3 juristas que a gente conversou, para tentar justamente entender um pouco mais esse cenário. O fato é que é bastante inovador, e aí a gente vai acompanhar os próximos capítulos dessa inovação do TSE. É isso aí, Liz. Além desses detalhes da matéria, eu acrescentaria aqui que essas mudanças e as resoluções, elas são diretrizes não só para os candidatos e para os partidos, mas elas são diretrizes também para a atuação dos eleitores. Então, assim, vamos ficar de olho, né, galera? Porque, olha, o que acontece no online é diferente do que acontece no offline? Não mais, pelo menos no tempo das eleições, né? Vai ter punição, vai ter problema para quem resolver tumultuar, né, o pleito, como tem acontecido, né, nos últimos aí do Brasil e também de outros países. Eu queria chamar vocês para acompanhar a nossa série, Entendendo as Regras das Eleições de 2024, que diz respeito a você, eleitor, cidadão, e a gente fez com muito carinho. Ela é didática e crítica também sobre as resoluções do TSE. Até o próximo papo. Valeu pela audiência. Tchau, tchau.